Você sabe por que você mata pessoas, Roman? Você sabe por quê? Porque você escolhe matar, não tem ninguém que você possa culpar por isso. Por que você não se responsabiliza por essa p***? Começa agora o Esquenta Pânico e hoje eu vou falar do filme mais amado de todos, Pânico 3. Você está no canal Vida Pós-Créditos, um canal onde eu falo sobre cinema e séries, então se você gosta do assunto, se inscreve aí. Esse é o quadro Esquenta Pânico. No último vídeo eu contei minhas primeiras impressões do trailer que saiu, né? Um trailer rápido, sem muitos detalhes e basicamente só desviando nossa atenção, querendo enganar a gente, né? E recentemente saiu ainda um featurette, onde a gente vê um pouco mais dos personagens principais, o modo que o Dewey vai ser incorporado à história, a gente vê também a Sidney com um carrinho de bebê. Então essas especulações estão ó, pipocando. Mas hoje, como eu fiz de Pânico 1 e Pânico 2, eu vou falar de Pânico 3, trazendo aí o meu ponto de vista sobre o filme, curiosidades. Quando eu comecei a fazer esses vídeos que eu analiso os filmes, eu resolvi trazer o conteúdo baseado nas minhas impressões e também curiosidades que são contadas no extra do Blu-ray Comentário. Eu acompanhei o filme com os comentários do diretor Wes Craven, da produtora Maria Madalena, Marianne Madalena, que eu descobri que na verdade pronuncia-se Maria Madalena, e do editor Patrick Lussier. E antes de começar a falar mesmo do filme, eu vou comentar com você por que esse filme tem um lugarzinho especial no meu coração. Ele foi o segundo filme da franquia que eu vi no cinema, né? Eu não consegui ver o primeiro Pânico, mas eu vi Pânico 2. E esse Pânico 3 eu vi na pré-estreia. E foi muito legal. Eu consegui de última hora, assim, fui no cinema meio perdidão lá, sabia que ia ter, mas eu não sabia que tinha que ser convidado. E no fim deixaram eu entrar. Então não foi um convite oficial, assim, foi meio que de bicão e acabou rolando. Pra você ter uma ideia, a sessão parecia, sabe aquela sessão de Pânico 2, do começo do filme? Toda a galera fantasiada, com máscara, fazendo bagunça no cinema. Era tipo aquilo, só não tinha os Ghostface voando, nem povo em pé, gritando durante o filme, mas só antes e depois. E até onde eu sei, ninguém foi assassinado durante a sessão. Como eu falei na introdução do vídeo, esse é o filme mais amado pelas pessoas. Pois é, eu fui descobrir, coisa de talvez um ano pra cá, que muita gente não gosta de Pânico 3. Eu fiquei meio assim, ué, por que não gostam de Pânico 3? Eu gosto tanto do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, espero gostar tanto também do quinto. E eu descobri que só pode ter um motivo pra esse ódio que muitas pessoas têm com Pânico 3. A franja da Gale Weathers. What? Brincadeira, eu sei que não é a franja da Gale Weathers que é o problema. Thank you. Então vamos lá, eu concordo que sim, Pânico 3 aumenta a escala de tudo, então tem mais comédia, tem mais ação, digamos assim, tem até explosão, né? Mas olha, com todos os problemas que ocorreram durante a produção desse filme, eu até acho que ele se saiu muito bem, porque o roteiro ficou pronto de última hora e mesmo assim ele era reescrito a todo momento, inclusive durante as filmagens iam mudando as coisas, acrescentando páginas, tirando personagens, introduzindo outros, tinham testes de elenco rolando ainda enquanto as filmagens aconteciam, então tinham personagens que não tinham atores escalados para interpretar. Se tem gente que já não gosta do filme assim, imagina o que ele poderia ter sido. Eu pego como exemplo Halloween Kills. Ele é um filme que perde o foco em muitos momentos, ele não sabe muito bem para onde vai e os personagens principais ficaram de escanteio. Então Pânico 3 pelo menos tem coerência, tem uma narrativa que faz sentido e principalmente tem personalidade. O que é legal aqui é que eles deixam aquele formato de adolescentes, estudantes, quem que é o assassino, ele escapa dessa mesmice que estava se tornando já uma tradição no gênero. Ele já abre com uma tomada aérea mostrando o letreiro de Hollywood, pano de fundo que já vai dar o tom do filme, que serve como uma crítica ao modo como as coisas funcionam por lá. A metalinguagem e a autorreferência aqui estão mais fortes do que nunca, e não pela boca de estudantes que gostam de cinema, mas sim pelos bastidores da própria indústria. E diferente de Halloween Kills que eu citei agora há pouco, esse filme não tira o foco dos personagens e do desenrolar da história. Então resumindo, ele deixa de ser uma sequência genérica de terror adolescente e se torna um filme policial de assassinato nos bastidores de Hollywood. Bom, a gente começa vendo o personagem Cotton Wary preso no trânsito. Ele é aquele personagem que tinha sido acusado dos assassinatos lá de Woodsboro. E aqui a gente descobre que ele conseguiu alcançar a fama que ele tanto queria. Ele tem um programa de TV chamado 100% Cotton, que é uma brincadeira com 100% algodão que a gente vê nas roupas e tal. Essa ideia inclusive foi dada por alguns atores de Pânico 2. O Wes gostou bastante e introduziu aqui. E enquanto ele tá no carro, ele tá reclamando com o agente dele que ele conseguiu só uma participação especial em Stab 3, que é aquele filme que conta a história do que aconteceu lá em Woodsboro, até que ele recebe uma outra ligação, que seria de uma fã dele, mas na verdade não era fã, coisa nenhuma, era o Ghostface usando lá o coisa que muda a voz, né, o aparelhinho. Dessa vez ele não tá usando aquela voz Hello, Sidney. Ele tá usando a voz de uma mulher mesmo, então é uma coisa nova que Pânico 3
quis trazer, né? A franquia sempre tenta inovar em algumas coisas e o Ghostface consegue se comunicar com as pessoas, ligar para elas usando voz de outras pessoas. Isso ajuda a enganar, a atrair as suas vítimas. Originalmente o Cotton não estaria no filme, quem estaria nessa primeira cena seria um ator de Stab e depois alguém sugeriu que poderia ser o Cotton, o que eu achei muito legal, fazer dele a primeira vítima, colocar ele no rastro do assassino que está querendo descobrir onde que a Sidney tá, porque ela tá isolada em algum lugar, já vou falar um pouco mais sobre isso. Então é um modo de já começar trazendo um peso para a história, matando um dos principais personagens dos filmes anteriores. Como eu falei, a Sidney tá isolada, então ela tá morando num sítio com o cachorro dela, o Cherokee, e tem muitas trancas nas portas. Ela está trabalhando como atendente de uma linha específica para mulheres em crise, então ela aconselha, ajuda essas mulheres, e a gente começa a questionar um pouco a personagem, porque ela tem pesadelos, algumas visões, às vezes ela relembra vozes do passado. A ideia do Ed era trazer esse questionamento pra gente, assim, será que ela tá meio que viajando, o que ela tá vendo é verdade, a voz que ela tá ouvindo é real? Quando a Gale é introduzida nesse filme, nós descobrimos que ela também virou âncora do seu programa de TV, e ela dá palestras para estudantes aí sobre o mundo do jornalismo. Inclusive na cena que ela aparece, tem um estudante que começa a questionar os modos dela trabalhar, e esse cara é o ator Richmond Arquette, que é irmão do David Arquette. A Gale é procurada pelo detetive de polícia, o Kincaid, interpretado pelo Patrick Dempsey. Ele quer a ajuda dela porque o assassino deixou, junto do corpo do Cotton e da namorada dele, uma foto. E essa foto mostrava Maureen Prescott quando jovem. Maureen Prescott é a mãe da Sidney, que foi a primeira vítima do Ghostface. Então o detetive logo vê que isso tem ligação com as coisas que aconteceram lá em Woodsboro. E a Gale cobriu aquilo bem de perto, ela fez parte, escreveu os livros sobre o assunto, então ele quer ter ela perto. Essas fotos encontradas junto com os corpos, até uma curiosidade, são da atriz Lynn McRee, a atriz que faz realmente a Maureen Prescott. Ela fez alguns trabalhos como modelo e então ela cedeu essas fotos para serem usadas aí nesse filme. Então a gente vê realmente fotos da atriz quando era jovenzinha. Também é notado que conforme as mortes vão acontecendo, elas são feitas na ordem que elas estão no roteiro de Stab 3, Return to Woodsboro. Sim, aquele filme que estava em produção, que eu falei que o Cotton conseguiu uma participação especial, estava servindo aí como um guia para o assassino e matando as pessoas. Só que acontece que o filme tinha vários roteiros, então os personagens aí, os atores, não sabem quem pode ser a próxima vítima, porque tem versões diferentes, num morre tal pessoa depois, no outro morre o outro, então eles começam a ficar muito preocupados com tudo isso. O Patrick Dempsey faz um ótimo papel como detetive Kincaid, porque é um personagem que muitas vezes parece estar à frente do assassino, mas a gente questiona também se ele não é louco, meio psicótico, porque ele faz umas caras, tem uns olhares bem misteriosos, ele tem um file com tudo que aconteceu com a Sidney, e ele está obcecado por achar ela para ajudar nas investigações. Então a gente está assistindo pensando que ele pode sim ser o Ghostface. Depois a gente descobre que não é, mas até então a gente fica bastante desconfiado. A Gale Weathers reencontra o Dewey nesse filme lá nos estúdios. Ela tá entrando com uma câmera escondida pra ver o que tá acontecendo ali na produção, né? Já tava acontecendo os assassinatos e tal. E ela encontra o Dewey lá e fala: Dewey, o que você tá fazendo aqui? E ele tá trabalhando como supervisor do filme, como ele viveu a história real. Ele tá lá pra dar esse suporte, falar como foi. E isso de uma pessoa real ajudar na produção de um filme é recorrente em Hollywood, acontece mesmo. É super comum as pessoas ou fazerem esse tipo de supervisão, ou escreverem livros, ou virarem apresentadores de programas de TV, participar de reality shows. Muita gente acaba realmente adentrando esse mundo da fama, da televisão, do cinema, etc. Então, essa história de levar pânico para Hollywood faz total sentido. É curioso que a Courtney Cox e o David Arquette estavam recém-casados, eles tinham voltado da lua de mel 3 dias antes de começarem essas filmagens. E já quando a Gale encontra a Sidney já na delegacia de polícia lá pra frente no filme, elas dessa vez não socam a cara uma da outra, elas dão um abraço, meio desajeitado, mas dão. Então é legal, porque naquele exato momento a gente já lembra dos socos, tanto em Pânico 1 quanto em Pânico 2. Entre os novos personagens tem também os atores de Stab 3, e eles aparecem, alguns deles aparecem como versões dos personagens que a gente já conhece. Inclusive eles revelam que a Tori Spelling e o David Schwimmer, que seriam os atores que estavam nos filmes anteriores, não toparam voltar para essa sequência, porque o filme foi decaindo de qualidade. Então aqui a gente tem como atores reais mesmo, fora do filme, a Emily Mortimer como a Sidney, o Matt Keesler como Dewey e a Parker Posey como Gale Weathers. Aliás, a dinâmica dela com a Courtney Cox é muito boa, é sensacional. E a Parker Posey, pra quem não sabe, é considerada assim uma queridinha dos filmes independentes, mas ela de vez em quando aparece também em filmes mais populares, aí, mais grandiosos de Hollywood também. Então pra aqueles que acham esse filme muito engraçado, além do que deveria, e a Parker Posey é uma das principais responsáveis por esses momentos, eu não tiraria por nada. Ela faz valer a pena. Além deles, no elenco de Apunhalada 3 tem também a Jenny McCarthy, o Zion Richmond, o Lance Henriksen e o Scott Foley, que eu conhecia antes de Feliz
Beast, aqui ele faz o diretor do filme, que também depois é revelado que é o assassino e meio-irmão da Sidney. A cena que ele é preso aqui espelha a cena em que o Billy é preso no primeiro filme. Os dois são presos e depois são liberados, né, inocentados, e acabam depois sendo revelados como assassinos. Tem também uma cena que a Sidney está no banheiro do estúdio e ela ouve um barulho dentro da cabine, ela olha por baixo, tem aquela bota preta que a gente também já viu na escola lá em Pânico 1, e também pode lembrar a cena do banheiro do começo do Pânico 2. E tem também a cena que a Sidney aqui está fugindo do Ghostface dentro do cenário da própria casa aí nos estúdios de Step Tree, e ela sobe as escadas correndo e tal, também é um espelhamento do que aconteceu lá no original. É até curioso nessa cena que os cenários recriados por Step Tree são tão reais que ela mesmo fugindo do assassino lá, ela esquece que ela tá numa casa fake, né? Então ela abre porta achando que vai sair, sei lá, num cômodo e quase cai, por exemplo, porque é simplesmente um cenário. É legal ver essa confusão assim, a mistura do que é verdade e do que não é, já que esse ambiente todo que o filme se passa é um ambiente de magia do cinema. E no estúdio do Step Tree não tem só a casa da Sidney recriada, tem a casa do Stu, tem o barco que a Sidney cai do telhado no primeiro filme quando ela tá fugindo do assassino, tem a porta da garagem onde a Tatum, uma amiga dela, tenta passar pelo buraco ali da saída de cachorro, de gato, e morre. E a gente vê também o quarto onde a Maureen, mãe da Sidney, teria sido assassinada, né? Uma recriação ali da cena do crime mesmo, então a gente tem uma ideia de como tudo aconteceu. E também no final de Pânico 3 tem um vídeo que mostra a Maureen se encontrando com o Cotton, saindo com o pai do Billy. Então é interessante ver essas coisas que até então só estavam no nosso imaginário. E na conversa entre os atores tem críticas que foram feitas aos stabs que já passaram, e são críticas reais que foram feitas a Pânico 1 e Pânico 2. E eles também especulam o que pode acontecer em Stab 3, que é o Pânico 3 que a gente está assistindo. A gente não sabe que linha que o filme mesmo Pânico 3 vai seguir, se é o que está acontecendo com os atores, se é o que está no roteiro que eles estão lendo. Em outras conversas o filme aborda a falta de representatividade negra em Hollywood, de oportunidades de trabalho, futilidade, superficialidade, falta de profissionalismo e conhecimento de muitos atores. O fato de que para você fechar um contrato, às vezes para fazer um filme grande, você tem que fazer outros filmes menores. Atores de 30 e poucos anos interpretando pessoas com 20 e poucos, nudez gratuita, utilização de nomes artísticos, e o fato de que muitas atrizes e atores têm que dormir com os poderosos de Hollywood para conseguir uma oportunidade na indústria. A personagem da Emily, que faz a Sidney em Apunhalada 3, teria ganhado o papel em um concurso, mas lá pro final do filme ela tá morrendo de medo, puta da vida, e ela acaba soltando que ela dormiu com o chefe de estúdio para conseguir aquela oportunidade. O filme traz também uma participação especial da atriz Carrie Fisher, que fazia a Princesa Leia em Star Wars, e aqui ela faz uma personagem que trabalha ali no estúdio, e ela é muito confundida com a Carrie Fisher. E ela acaba falando que, apesar dela não ser Carrie Fisher, ela quase conseguiu o papel da Princesa Leia, mas quem levou foi a atriz que dormiu com George Lucas. Quem viabilizou e trouxe a Carrie Fisher para participar de Pânico 3 foi o Harvey Weinstein, que hoje está preso justamente por esse tipo de comportamento e assédio em Hollywood. Falando em participações especiais, tem uma cena que tem um tour rolando ali em volta dos estúdios em que aparecem Jay e Silent Bob, famosos personagens da cultura geek interpretados pelo Kevin Smith e o Jason Mills. E nessa mesma cena, conforme eu comentei lá no Esquenta do Pânico 2, aparece também o Wes Craven andando ao lado do diretor de fotografia, que fez o pipoqueiro lá em Pânico 2 também. A gente tem também uma participação do Randy, que foi assassinado em Pânico 2, mas aqui ele volta através de um vídeo em que ele fala as regras de uma trilogia. Ele fala assim, ó, se o que estiver acontecendo tiver determinadas características, isso pode ser uma trilogia. E as regras para uma trilogia, que é algo raro em franquias de terror, né? Normalmente eles passam de trilogia, tem 4, 5, 6, 7, 8 filmes, e curiosamente é o que está acontecendo com o Pânico, já está indo para o 5º filme. Ele costuma revisitar eventos originais, revela algo que a gente achou que era verdade, mas não é, e qualquer um dos principais personagens aí dessa trilogia podem morrer. Então ele fala, isso inclui você, Sidney. E é engraçado que essas regras aí podem se aplicar de repente para Pânico 5, né? Porque ele vai revisitar acontecimentos do filme original e nunca se sabe quem pode morrer. Esse vídeo é revelado pela irmã do Randy, a Marta, que é interpretada pela atriz Heather Matarazzo, que tudo indica que vai estar também nesse novo Pânico. Ela já tinha contracenado em Estúdio 54, filme que também contava com a Neve Campbell. E aqui ela aparece meio do nada, assim, num trailer dentro ali do complexo de estúdios. Eu sempre achei aquilo muito estranho, como que ela entrou ali. Os produtores, o Wes, também comentam que eles tinham algumas histórias para explicar como que ela estaria ali. Ela poderia estar indo participar de um game show que era gravado ali no estúdio, ou então ela entrou como turista, fazendo aqueles tours. Mas no fim, como eles tinham que correr com a história, não tinha tempo para parar para ficar explicando tudo, eles deixaram para lá
pensando assim, ah, ninguém vai questionar. E a Maria Madalena fala que ninguém questionou. Eu sempre questionei, apesar de defender Pânico 3, eu sempre achei muito do nada ela aparecer ali sem explicação, sendo que já tinha sido mostrado que os estúdios estavam com uma segurança até além do normal por causa dos acontecimentos, então sempre achei muito estranho. Então não vem dizer que ninguém notou não, porque eu notei. Maria Madalena, Madalena, Mary Madalena, Sandra Rosa Madalena. Mary Ann Madalena, Mary Ann Madalena. E ainda sobre o Randy, existia uma versão do roteiro que iria trazer ele de volta vivo. Ele teria sobrevivido àquele ataque dentro da van e não teria aparecido até então porque ele estaria aos cuidados da família em algum lugar secreto. Mas vamos falar da mansão, que é praticamente um castelo do final do filme, que essa sim tem histórias muito curiosas. Bom, primeiro eu achei a locação muito legal para fazer toda aquela parte final, porque Pânico homenageia muitos filmes de terror, desde o primeiro filme até esse aqui a gente vê várias referências. E aqui, nesse ambiente, ele lembra muito aqueles filmes de terror antigos, né? Aquela coisa daquelas mansões ou castelos com escadarias, com espelhos falsos. E olha só a história dessa casa, que é meio de assombração mesmo. Ela foi construída por um diretor espanhol, que era casado com tipo uma socialite. Eles faziam bastante festas e o cara era meio tipo um womanizer, que eles chamam, aquele cara que pega muita mulherada, fica paquerando todo mundo, então o casamento era bem conturbado. Bom, a socialite acabou morrendo num acidente de carro, o carro dela varou um precipício, caiu de um penhasco e ela estava com o chofer dela, o chofer sobreviveu, mas ela morreu. Depois disso, o marido dela, lá, esse diretor espanhol, perdeu todo o dinheiro e a casa acabou sendo vendida e ficou aos cuidados da Igreja Católica, que abriu um abrigo para cuidar de mães solteiras. Então eles recebiam essas mulheres passando dificuldade, cuidavam delas. Mas o que acontece? Parece que muitas dessas mulheres eram presas no porão dessa casa. E segundo Wes Craven, algo horrível aconteceu com essas mulheres. E a partir dali começaram a surgir histórias de que a casa era mal assombrada. E durante as filmagens de Pânico 3, a produção começou a ver vultos, ouvir vozes, ver pessoas e rostos nas janelas. Essa casa, aliás, foi usada já pelo Leonardo DiCaprio em uma das grandes festas que ele fez. Então ela é alugada para várias produções, já apareceu em outros filmes, séries e tal, e também para eventos como esse que o Leonardo DiCaprio fez. Ela realmente tem passagens secretas, algumas foram feitas para o filme, ali de acordo com o roteiro, mas muitas delas eram verdadeiras. Tem uma cena lá pro final que tá a Gale e o Dewey tentando acessar o cômodo que a Sidney tá com o assassino, eles ficam ao redor gritando e mexendo numa estante lá, derrubando os livros, né? E aí eles conseguem abrir essa parte da estante das prateleiras que vira uma porta. Essa estante que foi feita pro filme, essa não era da casa, foi vendida pela produção pra Courtney Cox. Pois é, ela tem essa mania, digamos assim, de a cada 4 meses renovar a casa dela inteira, ela adora mexer com móveis, essas coisas, e ela comprou essa estante com essa porta e colocou na casa dela. Aliás, nessa cena tem uma curiosidade que se você reparar, você vai dar risada. O David Arquette está tirando os livros e tal, e de repente um dos livros acerta bem no rosto da Courtney Cox. Você vê a cara dela, tipo assim, de... Nessa mesma sequência, depois que o Roman deu um tiro na Sidney e ela tá lá no chão, ele olha, ela sumiu, ele começa a procurar ela, jogar as coisas pra cima e tal, e aí ele tá na frente de um bar e a Sidney vem por trás dele com uma faca e acerta ele nas costas. Só que teve um erro de cálculo ali também. Ao invés de acertar onde tinha uma proteção, ele estava com um colete à prova de balas e também tinha uma placa ali que a produção colocou para não machucar, ela errou e acertou bem na pele dele. Lógico que a faca não era verdadeira, são facas próprias para esse tipo de situação, para essas cenas, né? Então não perfurou o Scott, mas machucou bem e aquele grito que ele dá, a cara dele de dor, é real. Na cabana, aí no sítio que a Sidney tá morando, quando ela fecha a porta você vê em cima de uma cômoda ali, de um móvel, uma foto dela pequena com o pai dela. Aquela foto é real, é uma foto da Neve Campbell pequena com o pai dela. E logo acima da foto, eu vou deixar a imagem aí pra você ver, tem um pôster daquela peça de Cassandra, a peça que ela fazia na época da faculdade. O cabelo da Neve Campbell deu trabalho nesse filme também, porque enquanto ela filmava Pânico 3, ela também fazia a série Party of Five, né, o quinteto, e também o filme Quem Matou o Mona. E em cada um ela tinha um cabelo diferente. E falando em cabelo, depois de 3 meses que encerraram as filmagens, eles tiveram que fazer os reshoots, que são filmagens de novas cenas ou corrigir algumas coisas que não estavam funcionando, isso é muito normal. E aqui no caso, teve essa diferença de cabelo de novo com a Neve Campbell, teve diferença de cabelo com o Dewey e teve diferença de cabelo com o Patrick Dempsey,
Esse é Gypsy, é verde, dança como ninguém e inventa os melhores passos. Que não era pra estar naquela sequência final na mansão. E aí ficou essa bagunça, algumas cenas ele tá com a costeleta maior, outra menor. E nessas cenas novas, quando ele entra lá, ele tá com uma peruca, porque ele tinha cortado o cabelo e quando foi chamado para fazer os reshoots, ele não tinha avisado a produção sobre isso. Outro destaque que eu queria colocar aqui é a cena da faca na testa do Dewey, quando ele está no topo da escada e a Gale tá lá embaixo caída, o Ghostface joga a faca assim, ela vai girando e o filme subverte o estilo que costuma acontecer nesses filmes, porque normalmente o que acontece? A faca encrava na cabeça da pessoa, e aqui eles resolveram fazer o cabo acertar na testa. Funcionou muito bem, eles falam no comentário que o público gostou, e eu lembro quando eu assisti no cinema, que a galera ficou surpresa, deu risada, causou uma reação bem legal no público. E na última cena mesmo, quando a Sidney olha pra porta antes de ali comer uma pipoquinha com o detetive Kincaid, que era pra ser um relacionamento amoroso dela para um próximo filme, mas acabou não rolando, e com a Gale e com o Dewey, ela olha para a porta que abre assim com o vento e fica aquele questionamento ali, dá para fazer duas leituras daquela cena. Ixi, a porta abriu, o perigo ainda está lá fora, ou a porta abriu e nada vai acontecer, ela pode se sentir tranquila porque tudo foi resolvido. Segundo os produtores aí nos comentários, eles falam que essa segunda opção era a correta. A gente sabe que depois teve Pânico 4 e o perigo voltou, e até Pânico 5 e o perigo não para de voltar. Nessa cena da cabana, no final do filme, o David Arquette queria convencer o Wes que o assassino devia aparecer lá e fazer um massacre total, um banho de sangue e matar todo mundo. Ele falava: olha, eu tô fazendo aqui o que vocês estão pedindo, mas pra mim eu acho que ia ser melhor se você fizesse isso. Ele realmente queria que o final fosse esse. Conclusão. Eu continuo achando o Pânico 3 divertido. Tudo bem que a minha experiência no cinema foi marcante, então tem um carinho ali, uma nostalgia com a experiência que eu tive. E eu também, por ter trabalhado já na área de TV, estudado cinema, tenho esse interesse pelos bastidores de Hollywood, então é um tema que me atrai. Mas eu acho que mesmo independente desse fator pessoal, eu acho que sim, o filme funciona. Lógico que eu respeito todo mundo que não gosta do filme, isso é gosto mesmo. O filme conversa de maneiras diferentes, qualquer filme às vezes funciona para um, não funciona para outro. Não tem filme ruim, bom, vai de acordo com o modo que cada um recebe essa obra. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, mas antes de ir embora, vamos pro joguinho que eu tenho feito nesses vídeos sobre os filmes, que é quem eu salvaria e qual que é a frase que eu acho mais legal. Bom, vou começar pela frase, com a frase mais legal, é quando o detetive Kincaid fala pro Dewey se ele quer ter uma conversa com ele com tipo um detector de mentiras. E aí o Dewey fala assim: isso é uma ameaça? E aí o Kincaid fala: você vai saber quando for uma ameaça. E aí o Dewey fala: isso, foi uma ameaça? Eu acho muito engraçado, então pra mim a melhor citação, na verdade, é esse momento, nessa conversa entre eles. E quem eu salvaria? Bom, eu salvaria, como eu já declarei meu amor aqui por ela, tanto pela atriz, que eu acho ótima, mas pela personagem também, a Jennifer, que é a Gale da Punhalada 3. Eu não sei se ela poderia aparecer numa sequência e tal, mas como personagem, como pessoa ali, eu salvaria a Jennifer. Me fala aí, quem você salvaria também? Me fala qual é a sua frase preferida e quem que você não queria que morresse em Pânico 3. Então se você gostou, não se esqueça de deixar o curtir, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal se não estiver inscrito. Eu te vejo no próximo vídeo.